Olá! Vamos lá! Hoje o papo é sobre um conflito que está bem no coração da fé. Uma tensão que a teologia antiga já diagnosticava e que a nossa cultura moderna só intensifica. A grande batalha entre servir a Deus e servir ao próprio ego. Bom, para começar, a gente precisa entender o problema do jeito que ele aparece hoje em dia, né? E a fonte dessa nossa análise aqui dá um nome bem direto para isso: o evangelho do consumo. Pensa só comigo. A gente vive numa cultura que, o tempo todo, nos treina para sermos consumidores, em todas as áreas da vida. Mas, e quando essa lógica toda invade a espiritualidade? O que acontece quando a fé vira só mais uma coisa que a gente escolhe com base no que ela oferece pra gente, sabe? Quase como um produto na prateleira do supermercado. Certo, vamos aprofundar um pouco mais nisso. O ponto central aqui, olha só, não é que esse problema seja algo novo. A análise que a gente está seguindo argumenta que essa mentalidade de consumir a fé é, na real, uma heresia bem antiga, só que com uma roupagem moderna. E a chave, tanto para entender o problema quanto a solução, está bem aqui, num texto de quase 2000 anos. Romanos 12, versículo 1, funciona como uma ponte, sabe? Uma ponte essencial entre a teologia, aquilo que se acredita sobre Deus, e a ética, ou seja, como se deve viver. É desse ponto de partida que toda a nossa análise vai se desenrolar. Ok, então agora vamos investigar a causa raiz dessa mentalidade toda de consumo. E a fonte que a gente está usando identifica isso com uma palavra grega bem específica. E essa palavra é filautia. E olha, não se trata de ter uma autoestima saudável, tá? É um amor próprio que está fora de ordem. O texto bíblico lá de 2 Timóteo coloca a filautia como o motor, a fonte, de onde vêm todos os outros problemas, tipo ganância, presunção, arrogância. Não é só mais um vício no meio de tantos outros, é o principal. E é aqui que a gente chega na tensão central da nossa conversa. De um lado, a gente tem a filautia, o amor próprio, que alimenta essa ideia de consumo e que busca um Deus que satisfaça nossos desejos. Do outro lado, a latreia, que é a adoração, o serviço, a resposta que se espera diante de Deus buscando servi-lo. São literalmente dois altares opostos. E olha, essa ideia não é nem um pouco nova. Santo Agostinho, lá no século V, resumiu esse conflito de um jeito genial. Para ele, toda a história da humanidade é definida por essa batalha entre duas cidades, cada uma construída sobre um amor oposto. E isso dá uma dimensão, nossa, histórica e até épica para essa escolha que cada pessoa enfrenta. Beleza, então, se a filautia é a doença, qual é o antídoto? Bom, a fonte nos leva de volta para a Carta aos Romanos, para a gente encontrar o conceito de adoração racional. A cura está exatamente na mesma passagem que começou o nosso diagnóstico. A instrução é bem clara: apresentar o próprio corpo como uma oferta, como um ato de adoração que é, e isso aqui é fundamental, racional. Mas o que é que essas palavras realmente querem dizer? A primeira palavra-chave é latreia. No contexto original, essa palavra era usada por serviço super exclusivo, sagrado, que só os sacerdotes podiam fazer lá dentro do templo. Agora, o que é realmente incrível aqui é que Paulo pega esse termo todo especial e o aplica para todo mundo. A ideia é radical, né? A vida do dia a dia de uma pessoa comum se torna um novo templo e as suas ações um novo serviço sacerdotal. A segunda palavra é logic, de onde, claro, vem a nossa palavra lógica. E isso aqui quebra totalmente a ideia de que a fé é só emoção ou algo irracional. Pelo contrário, essa adoração-serviço é a aplicação lógica da teologia. É uma fé que pensa, que conecta de forma consciente e deliberada o que se acredita com o que se faz. Isso mostra, de um jeito muito claro, que essa adoração não tem nada de abstrata, ela é totalmente concreta. Pensa bem, se o corpo é o templo, então tudo que se faz com o corpo vira um ato de adoração. Isso vai desde o que a gente come, o que os nossos olhos assistem, até o jeito como a gente trabalha, a nossa pontualidade e até como a gente recebe as pessoas em casa. Certo, o conceito está claro, mas como é que a gente transforma essa teologia toda em prática, no dia a dia? Para responder isso, a nossa análise nos apresenta um guia lá do século IV. Esse guia é João Crisóstomo, que era conhecido como Boca de Ouro por falar tão bem. E ele fez a pergunta que, no fundo, todo mundo faria. Tá, entendi. Mas como, exatamente, o meu corpo se torna um sacrifício vivo no meu cotidiano? E a resposta dele é incrivelmente prática. Ele basicamente divide a resposta por partes do corpo. O sacrifício do olho é não olhar para o que é mal. O sacrifício da língua é não dizer nada que seja vergonhoso. O sacrifício da mão é se segurar e não fazer nada que seja ilegal.
É, na prática, uma consagração de cada pedacinho nosso para um propósito maior. Então, o ponto central é esse. Essa prática diária é a santificação, ou seja, é separar o corpo para o serviço de Deus. E isso é exatamente o contrário da filautia, que usa cada parte do corpo, os olhos, a língua, as mãos, para o serviço do próprio ego. E agora a gente chega no clímax do argumento. Tudo isso que a gente viu se resume a uma escolha. Uma escolha consciente, diária, que vai contra a maré da cultura em que a gente vive. O versículo que vem logo em seguida em Romanos é um verdadeiro chamado para a ação. Não se conformar significa rejeitar de forma ativa os moldes do mundo, que são muitas vezes superficiais e egocêntricos. A mudança de verdade não é por fora, é por dentro. Uma transformação, quase uma metamorfose da mente. E essa mente transformada muda tudo na prática. Vamos pensar no tempo, por exemplo. Para a mentalidade de consumidor, chegar atrasado não é grande coisa. O tempo individual é o que mais importa. Já para o adorador, servir é uma honra, e a pontualidade é um reflexo disso. Ou então, olha a eucaristia. Um busca um benefício emocional, um sentimento bom para si, enquanto o outro se aproxima com reverência, entendendo a seriedade daquele momento. Bom, a conclusão dessa análise é inevitável e bem direta. Não existe meio termo aqui. O cristianismo de consumo e a adoração-serviço, eles simplesmente não se misturam. São dois altares diferentes e é impossível sacrificar nos dois ao mesmo tempo. Uma escolha tem que ser feita. E tudo isso nos deixa com uma mudança fundamental de perspectiva. A análise toda nos convida a deixar de lado a pergunta do consumidor para abraçar a pergunta do adorador. A questão, no fim das contas, deixa de ser o que eu posso receber e passa a ser como posso apresentar meu corpo como um sacrifício vivo para Deus.